na Parashá Noah. Mas você sabe que eu não vou falar de Noah. Não que você já saiba tudo, ou eu saiba tudo de Noah. Mas eu não vou falar de Noah porque eu estava orando e o Senhor me deu uma palavra um pouco fora dessa paraxá. Eu tenho liberdade para isso, e o Espírito do Senhor nos toca, né? Então eu não sei se você já prestou atenção, e eu acho que sim, que as Escrituras dizem que Yeshua humilhou-se a si mesmo. Já prestou atenção nisso? Isso é importante, amém? Como é difícil humilhar-se, né? Hein? É ou não é? Fala aí para mim. Porque Yeshua fala, a Bíblia diz, aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. Não é quem é humilhado que será exaltado, é quem humilha a si mesmo. Deu para entender? Hein? Tem gente que pensa que, eu sou humilhado lá no trabalho, vou ser exaltado. Não, a palavra não está dizendo isso. A palavra está dizendo aquele que humilha a si mesmo será exaltado. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Porque a gente lê a palavra com ideias pré-concebidas, e isso nos leva, às vezes, a não ter um entendimento claro daquilo que está escrito. Amém? Mas o que está escrito é aquele que humilha a si mesmo. Amém? E nós temos uma tendência de nos exaltar. Todos nós, infelizmente. Mas Deus me deu essa palavra e por isso eu quero começar essa paraxá com o que está sendo falado de Yeshua lá em Filipenses 2, de 6 a 8, que diz assim: o qual, subsistindo na forma de Elohim. Rafael, por que você fala Elohim? Eu vou repetir. Porque a palavra Deus não é a palavra original bíblica. Amém? A palavra original bíblica é Elohim. E você pode ter certeza que Elohim tem um significado, Theos no grego tem outro significado, e Deus no latim também. São palavras de origens diferentes e de significados completamente diferentes. Um dia a gente pode falar a respeito disso, amém? Mas não é o momento. Mas aonde tem Deus, eu geralmente falo Elohim, amém? De vez em quando escapa Deus, mas eu gosto de falar Elohim porque é a palavra original bíblica. Então, o qual subsistindo em forma de Elohim, ou seja, na natureza de Yud He Vav He, não considerou ser igual a Yud He Vav He, coisa que se devia aferrar. Rafael, não está Yud He Vav He na minha Bíblia. Eu sei, eles colocaram a palavra Deus, mas aí é a palavra, o nome do Criador. Amém? O ser igual a Yud He Vav He, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e achado na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até morte de cruz. Você já leu isso, não já? Você já prestou atenção nesse texto, meu irmão? Hein? Só para a gente entender um pouquinho melhor, Yeshua subsistindo em forma de Elohim, significa que Yeshua é da mesma natureza de Yud He Vav He, do Pai, do Criador. Aquele que ele falou assim, o discípulo falou, Senhor, ensina-nos a orar. Ele falou, Pai nosso que estais nos céus. É desse que a Bíblia está dizendo que ele tem a mesma natureza. Subsistia em forma de Yud He Vav He. Assim como ele agora ele veio para a terra e passou a subsistir em forma de homem. Então ele só subsiste em forma de homem porque ele foi gerado pelo homem. É ou não é? Ele não foi gerado? Então ele só subsiste na forma de Yud He Vav He porque Yud He Vav He gerou ele na eternidade. Amém? Amém? Complicado? Não é não, né? Então, para entender um pouquinho melhor,
significa Yeshua na forma de Yud-Vê, que ele tem a mesma natureza do Pai, né? Por isso é dito em João 1,18, ninguém jamais viu a Elohim, ou seja, Yud-He-Vav-He. O Elohim unigênito, o que é unigênito? Único gerado, ó, que é Yeshua do Pai, que é Yeshua que está no seio do Pai. Quem é o Pai? Yud-He-Vav-He. Esse o deu a conhecer. Unigênito, genia, né? Você sabe que significa único gerado. Yeshua é o único ser gerado por Yud-He-Vav-He em toda a criação antes dos anjos serem criados e do mundo existir. E a palavra do hebraico, não sei se você já prestou atenção aí, ó, no seio, não está escrito? O que está no seio do Pai. O que significa isso? A palavra hebraica que foi traduzida para seio é reik, tá? Reik. E sabe o que significa? Intimidade e afeto, como neste caso, entre o Pai, Yod-He-Vav-He, e seu filho, Yeshua. E também tem significado de proximidade física, ou seja, uma convivência íntima entre o pai e o filho, em que Yeshua confirma isso lá em João 17, que ele fala: Pai, devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então ele tinha proximidade física com o Pai e ele tinha o quê? Afeto de pai e filho no céu antes da gente existir. Amém? Glória a Deus. Você nunca pensou nisso, mas passa a pensar. Por isso, Yeshua, em sua oração, menciona claramente essa intimidade com o Pai, lá em João 17,5. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém? Porém, quando Yeshua foi introduzido no mundo, nascido de mulher, ele deixa a natureza e semelhança e a sua glória com o Pai. E assume a natureza e a semelhança de quem? Do homem. Por isso ele é chamado filho do homem. Primeiro ele foi chamado filho de Elohim. Depois ele é chamado filho do homem, porque ele foi nascido de mulher debaixo da lei, não é? Tem muita gente que fala assim: poxa, mas Yeshua não nasceu de relação sexual? Claro que não. Vou fazer uma pergunta para você. O primeiro Adão nasceu de relação sexual? Yeshua não é chamado último Adão? Então, um Adão nunca pode nascer de relação sexual. Amém? Então, Adão tipifica Yeshua, né? O último Adão. Então, quando Yeshua é introduzido na terra, nascido de mulher de Badalé, ele se torna filho do homem. Por isso ele é chamado com esse termo. Ele próprio se autodenomina filho do homem. Quer ver? Mateus, não é só esse texto não, mas só tirei isso. Mateus 9,6. Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha só, Yeshua, o filho do homem, ele tem poder, ele tem autoridade para perdoar pecados. Então, se você pecou, você tem que ir pedir perdão a ele, porque ele tem poder para perdoar o pecado do homem, seja lá o pecado que for. Yeshua não é assim, ó. Yeshua perdoa o pecado A e B, o C e o D não. Não existe isso, viu, meu irmão? O Senhor tem poder para perdoar todo e qualquer pecado que o homem cometeu. Amém? Mas hoje o que eu quero chamar a atenção é do que está dito sobre ele quando ele está na forma de homem, lá em Filipenses 2,8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até morte de cruz.
Por que que Yeshua, ao assumir a forma humana, humilhou-se a si mesmo? Teria ele sido soberbo em algum momento de sua existência, a ponto de precisar se humilhar diante do Pai? Será? Mas por que que ele se humilhou? Você nota que a Bíblia diz que ele se humilhou. Ele não foi humilhado, ele se humilhou. Então, será que em algum momento ele se exaltou acima do Pai? Certamente que não. A necessidade de Yeshua humilhar-se a si mesmo está diretamente ligado à queda do homem. Sabia disso? Pois é, a igreja precisa se voltar para Gênesis para entender essas coisas, viu, gente? Isso está diretamente ligado ao Éden. Veja lá em Gênesis 3:5, porque Elohim sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e serei como Elohim, conhecendo o bem e o mal. Aqui neste momento, presta atenção, o diabo acende no coração dos homens o orgulho e a soberba, pois o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador e seu Filho. Aqui o diabo abre uma nova possibilidade ao homem de não ser somente semelhante. Semelhante a alguém que tem características parecidas, mas não idênticas ao do Criador. Mas o diabo está abrindo a possibilidade da criatura ser igual a alguém com equivalência total, sem diferença do Criador. O que Adão e Eva pensaram? Hein? Um novo cargo. Me dei bem. A soberba subiu no coração. Eu não quero ser só semelhante. Eu quero ser igual. É isso que o diabo está me propondo. Vou conversar com meu marido. Quem sabe ele não aceita isso? Eva não foi conversar com ele? Ela já saiu convencida, cantando: hoje eu vou me dar bem. Só falta conversar com meu marido. E é claro que ela falou isso para ele. E ele falou: caramba, eu vou ser igual a Elohim? Vou mandar e desmandar nessa parada. Aceito. Comeu o fruto. E com isso, entrou a soberba no coração do homem. Amém? Ser igual, ser semelhante não é ser igual. Agora, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Deus está nos chamando para ser igual a Ele. Já parou para pensar nisso? Hein? Nós teremos a mesma natureza do Senhor. Mas o diabo está propondo isso segundo ele. A mesma coisa que o diabo propôs a Yeshua no deserto. Não é? Yeshua fala, o diabo fala, se tu prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Yeshua fala, para isso eu nasci. Ele nasceu para reinar. Mas quem vai dar o reino a ele é o Pai, não o diabo. E assim era, a semelhança, a igualdade com Deus, quem daria era o próprio Pai, se comêssemos da árvore da vida, não segundo o inimigo de nossas almas. Então aí entrou o quê? Soberba. Entrou a soberba. Quando a serpente afirma, serei como Elohim, ela desperta em Adão e Eva o desejo de transcender sua condição humana criada e alcançar a posição do próprio Criador. Epa, não serei mais uma criatura, mas serei igual ao Criador. A gente briga ali, fica igual, não é? Soberba entrou. Esse impulso representa um ato de soberba, a raiz do orgulho humano. Ao cederem à tentação, Adão e Eva não apenas desobedecem, mas inauguram uma postura
de exaltação da criatura diante do Criador. E isso levou toda a criação visível a sair de debaixo da potente mão de Yud-Heh-Vav-Heh. Saiu todo mundo. Assim, o pecado original nasce da soberba. Por isso está escrito em Provérbios uma coisa que todo mundo repete e não presta atenção. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, a queda, e a altivez do espírito precede a queda. Por isso o homem caiu. Amém? O homem se ensoberbeceu e com a soberba desobedeceu. Meu irmão, todo desobediente é soberbo. Todo, sem exceção. Observa o comportamento de criança. Quando a criança está desobedecendo, ela está dizendo que ela é soberba. Sabia disso? Por isso temos que educar nossos filhos. Porque a soberba está dentro do coração do ser humano. E ela precisa ser tirada. E sabe como é que tira a soberba? Humilha-te a ti mesmo. Não é humilha a pessoa. É a pessoa tem que aprender a humilhar-se a si mesmo. E assim toda a humanidade se ergue em arrogância diante de Yud-Heh-Vav-Heh, escolhendo viver afastada de sua presença. Sabe qual foi a postura da humanidade até os dias de hoje? Hein? Sabe qual é? Posso viver sem você. Não preciso de ti. Essa é a postura do ser humano até o dia de hoje. Não é que a pessoa diga isso, mas a pessoa vive despreocupada, sem preocupação com o Criador. É ou não é? Para algumas pessoas, o Criador nem existe. Então, eles vivem em postura de arrogância diante daquele que nos criou. Quero te dizer que isso é uma tendência natural do ser humano. A gente nasce assim, você foi assim, eu fui assim, nós nascemos assim. É só misericórdia de Deus mesmo, para que a gente se humilhe, né? E compreenda que nós somos meros homens, pó e cinza. Que basta Deus tirar o espírito dele, esconder a face dele, que a gente morre. Mas nós temos dificuldade de compreender isso, né? Geralmente a gente diz que toma um leite com chocolate batido com cenoura, sei lá, suco verde, e aí eu tô cheio de saúde, não sei o quê, corro, faço esporte, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Mas, meu irmão, se Deus tirar com, com caldo verde, sei lá, com suco verde, seja lá com vitamina, de abacate, com mel, seja o que for, você perece. Mas nós temos dificuldade de compreender isso, não temos? Principalmente quando somos mais jovens. Aí que a gente tem uma dificuldade mais difícil de compreender, muito difícil. E a humanidade está nesse estado. Assim, a humilhação de Yeshua em forma de homem, como está escrito lá no texto que lemos, que sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo, não se deu por necessidade dele próprio, mas por causa do teu pecado. Ele se vestiu da natureza humana para se humilhar, para que me levasse à humilhação diante de Deus. Porque quando nós pecamos, nós nos ensoberbecemos contra Deus e saímos da direção do Criador e do propósito pelo qual Ele nos criou. E vou dizer uma coisa, ninguém sabe por que Ele nos criou. Você não pergunta isso? Pergunta ou não pergunta? Porque perdemos o propósito. E ficamos o quê? Perdido. Perdido. Por que eu existo? Ah, inventaram. Todo mundo que nasce tem um, como é que eles falam? Até um dia, não, tem uma missão. Todo mundo tem uma missão. Aí inventa-se missões, não é? A pessoa diz, sabe por quê? Porque ninguém sabe o propósito. Por quê? Porque perdemos o propósito.
Nós perdemos, é por isso que nós não sabemos. E a gente fica dando tiro no escuro, atira para cá, atira para lá, fica uma confusão, gente. Até dentro da igreja, infelizmente, fica, ninguém sabe. Ninguém sabe do propósito de Deus. Por que ele criou o homem? Amém? Tudo porque Satanás plantou no coração do homem a soberba que está no coração dele. Por quê? Porque quando Deus o criou, ele provavelmente é o primeiro ser criado. E ele se achou tão, e era, que ele olhou para o filho e falou, não, eu quero a posição do filho. E você nota que a mesma coisa que ele jogou para o homem, para que nós fôssemos o quê? Igual. Não é semelhante, não. Igual. E o homem comprou a ideia. Pô, mas é legal, não é? É uma boa ideia. Só que não dá certo. Nós somos criaturas. E Deus é o Criador. A vida veio existir em Deus. É nele que está a vida. Ele é a própria vida. Tanto é que Yeshua fala assim, o pai, aprove ao Pai colocar vida nele. E assim como o Pai dá vida a quem quer, ele deu também ao Filho dar vida a quem ele quer. É ele que deu ao Filho ter vida em si mesmo. Mas ele não deu a nós ter vida em nós mesmos. E nós não paramos para pensar nessas coisas dentro da igreja, porque estamos muito ocupados. Estamos trabalhando muito. Tem muita ocupação importante. Essa não é tão importante assim. Mas isso faz toda a diferença no teu coração para que tu possa viver o dia a dia em sincronismo com o Pai. Então, Yeshua começa a humilhar-se diante do próprio Pai. Porque, olha só, Filipenses 2,6, o qual subsistindo em forma de Elohim. Quando ele foi gerado pelo Pai, ele parece com o Pai, ele tem a natureza do Pai, mas ele não quis ser igual ao Pai. E a Bíblia diz assim, ele podia se aferrar nisso. Por que ele podia se apegar nisso, se aferrar nisso, ficar seguro nisso? Pai, eu sou igual a ti. Ele podia. Podia falar para os anjos, ó, eu sou o que sou. Mas ele não fez. Ele não fez. Ele podia. E isso ele tinha direito. Mas ele não fez. Ele se humilhou. E nasceu na terra como uma criatura menor que os anjos. Tanto é que tem um texto interessante que a Bíblia diz que, mesmo na forma de homem, Deus deu uma ordem aos anjos. Todos os anjos o adorem. E aí tem uma história aí surgindo que não deve adorar Yeshua, mas o próprio Deus mandou os anjos adorarem ele. E tanto é verdade que quando ele chega em Gadara, ele não fala nada. Ele falou para os demônios, ô, estou chegando, eu aí, ó, é eu. Ele fez isso? Ele pisou em Gadara, os demônios vieram e se prostraram diante dele. Ó. Yeshua não gritou, sou eu que sou eu. Ele não precisou falar nada. Olha, as pessoas não conheciam ele lá, mas os demônios sabiam quem ele era. Tanto é que às vezes ele expulsava demônio e mandava eles calar a boca. Então, mesmo em forma de homem, tem que se adorar Yeshua. Amém? Então, Yeshua começa a se humilhar no céu diante de Yud Rever, ainda que ele pudesse dizer ao Pai, não, Pai, eu sou igual a ti. Ele podia, mas ele não fez. A humilhação de Yeshua em forma de homem foi por amor à humanidade soberba. Gente, entender isso é fundamental para você ver quão profundo é o amor que esse Deus tem por nós. Porque ainda na condição de soberbos, ele morreu por amor a nós. Ainda na condição de dizer, Deus não existe, ele ainda assim amou a gente. É muito, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda na condição de soberbos. Você gosta de soberbo? Pois é, Deus também não. Deus também não gosta. Está vendo que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Hein? Deus não se agrada de soberbos. A soberba é o princípio do pecado. Precisa analisar o coração, viu, meu irmão? Olhar dentro do coração. Porque soberbo não vai ser salvo. Porque Deus não gosta de soberbo, óbvio. Né? Enquanto o primeiro Adão exaltou-se a si mesmo diante do Criador, desejando ser igual a ele, o último Adão, Yeshua, para quem não sabe, Yeshua é chamado o último Adão. Então, o último Adão, Yeshua, humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se de sua glória e se submeteu humildemente à vontade do Pai. Onde o primeiro Adão caiu por orgulho, não é? É, é perdão. O primeiro caiu por orgulho, o segundo triunfou, humilhando-se a si mesmo. Dessa forma, no primeiro Adão, nos ensoberbecemos diante do Criador, mas no último Adão, Yeshua, se aceitarmos como Salvador, nele nos humilhamos diante do Criador. Amém, meu irmão? Assim como morremos nele, assim nele nos humilhamos diante da potente mão poderosa de Deus. Tem gente que pergunta como é que a gente se humilha diante da potente mão do Todo-Poderoso. A Bíblia não diz para a gente se humilhar? É por isso, meu irmão. Você tem que se humilhar, porque nós nos ensoberbecemos contra Deus e em Yeshua nós nos humilhamos diante dele. Amém? Restaurando o que fora perdido pela soberba lá no Éden. Por isso está escrito em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, pois, debaixo da mão de Yud e Revav, para que a seu tempo vos exalte. Veja também Tiago 4,10: humilhai-vos perante o Senhor, e ele te exaltará. O próprio Yeshua diz isso em Mateus 23,12. Ó, qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Não é ser humilhado pelo outro, tá vendo? É você se humilhar diante de Deus. Você quer ver? A gente às vezes briga, a gente quer ter razão. Sabe o que é isso? Você está se exaltando. É fácil a gente se exaltar, mas é difícil a gente se humilhar. Você dizer assim: puxa, meu irmão, eu errei. Você vê que em trânsito ninguém erra, né? Ninguém erra em trânsito. Não precisa nem ter lei, porque ninguém erra. É sempre o outro que errou. É ou não é? Até crente faz isso. E você está errado, viu, crente, que faz. Porque você tem que Porque se você se exaltar, Deus vai te humilhar. E aí, meu irmão, quando Deus humilha, já era. Então é melhor tu se humilhar. Porque Deus, olha o que Yeshua fala. Yeshua é bem claro. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Humilhado por quem? Por Deus, meu irmão. Viu? Eu já cansei de ouvir isso. Meu irmão, você está sendo humilhado, então você vai ser exaltado. Não é ser humilhado pelos outros, gente. É nós nos humilharmos. Como é difícil. Mas a gente tem que aprender o seguinte: a gente sabe se exaltar, não sabe? Na medida do aprendizado da exaltação, a gente se humilha. Então a gente aprende. Não é porque a gente sabe exaltar, por que não vai saber se auto-humilhar? Amém? Então, aquele que se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ele não está falando de humilhação de outro para outro, ele está falando de você mesmo se considerar humilde. É você, sou eu, não é o outro vir nos humilhar. Quando o outro vem nos humilhar, é porque Deus já está usando para nos humilhar. Sabia disso?
Ele já está vendo que você não se humilha, então ele traz um chicote. Pode ser no trabalho, pode ser na rua. E aí te humilha, porque você não se humilha. Às vezes tem pessoa, não, eu quero estar nesse cargo. Dentro da igreja está assim, eu quero esse cargo, eu quero essa posição. Aí Deus vem e bota alguém acima de você e fica ali, ó, tum, tum, tum. Aí você fica, ninguém me compreende. Você que pensa, Deus está querendo te abater e você está com essa cerviz dura. Cerviz dura. O Senhor não fala isso para Israel? Ó povo de cerviz dura, é isso. Ele quer humilhar, ele manda a gente para humilhar. Ele bota a gente. Você vai ficar com raiva do cara. Às vezes é uma pessoa na rua, vem e pau, te humilha. Aí você fala, o diabo não presta. É Deus que está fazendo. Por amor a você. Porque você vive com esse nariz em pé. Ou Deus corta o nariz. Pô, então, mas esse ele corta. Ele não fez com Israel, gente? Israel na soberba lá, leitinho, tudo na mesinha, palácio, não sei o quê. Deus mandou Nabucodonosor. Vem Nabucodonosor. Meu servo. Ainda chamou Nabucodonosor. Meu servo. Foi lá e humilhou Israel. Gente, Deus não muda. Quem muda é o homem, Deus não. Meu irmão, a soberba é terrível. A soberba é a origem do pecado. Deus não pode suportar a soberba, gente. É a origem do pecado, Deus não coaduna com pecado. Então, como é que Deus vai bater palma para você se aquilo que está dentro do teu coração te levará à condenação? Então, meu irmão, é melhor dizer agora, sou orgulhoso a pampa beça. Senhor, me ajuda a me humilhar. É melhor do que ficar de nariz em pé e dizendo que não. Porque homem não engana Deus, gente. Homem não engana Deus. Tem gente que é orgulhoso por causa do cabelo, por causa do nariz, por causa da perna, por causa, sei lá, tem cada uma. Que só a misericórdia. Por causa do dinheiro, por causa de onde mora, por causa da inteligência. Tem um monte de tipo de orgulho, porque tem muito dinheiro, porque tem pouco dinheiro. Tem orgulho de tudo quanto é tipo, gente. Tem orgulho de tudo quanto é tipo. E nós não somos nada. Gente, olha, teve aí, teve aí a pandemia, só vi nego, o orgulhoso, o rico, o pobre, ó, todo mundo fugindo. E se Deus quisesse, matava todo mundo, meu irmão. Se Deus quiser, ele mata a gente. Você já parou para pensar? Rafael, não falo isso não, falo sim. Porque se Deus quiser, ele mata, ué. Pois é. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado, eu sou tremendo. Nós temos esse péssimo hábito. Amém, meu irmão? Então, no primeiro Adão, nós nos ensoberbecemos diante do Senhor. No último Adão, nós nos humilhamos através dele. Então, ele não se humilhou porque ele se exaltou. Ele se humilhou na natureza humana, porque a natureza humana estava ensoberbecida, estava fora da autoridade do Criador. Então ele veio trazer a natureza humana para debaixo da potente e poderosa mão de Deus. E olha só, aquele que aceitar, porque aquele que não aceitar continua na condição de soberbo e será condenado. Onde o primeiro Adão caiu por orgulho, o último triunfou, humilhando a si mesmo. Dessa forma, no primeiro Adão nos ensoberbecemos diante do Criador, mas no último Adão, Yeshua, se aceitarmos como Salvador, nós nos humilhamos diante do Criador, restaurando o que fora perdido pela soberba lá no Éden. Por isso está escrito em 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, pois, debaixo da mão de Yud e Reva Verê, para que a seu tempo vos exalte. Veja também Tiago, ninguém gosta de ler Tiago, 4,10, humilhai-vos perante o Senhor e ele te exaltará. O próprio Yeshua diz, eu já li, o Senhor só dá graça aos
humildes. Olha aí, às vezes tem gente que jejua a hora, jejua a hora, jejua a hora, nada, porque tem soberba no coração. Deus não se agrada disso, porque Deus dá graça ao humilde. Rafael é humilde que não tem dinheirinho? Não, meu irmão, para com isso, sai dessa, jacaré. Tem pobre orgulhoso, tem pobre humilde, tem rico orgulhoso, tem rico humilde. Então não é a quantidade de recursos que tem, meu irmão. Não é, é o coração, é dentro do coração. Porque se você não tratar isso no coração, meu irmão, você vai estar perdido, sendo rico ou sendo pobre. Você vai estar perdido, porque tem pobre que é orgulhoso. Como tem? Então, meu irmão, não tem nada a ver com dinheiro. Ó, todavia da maior graça, portanto diz, e o de resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Aí a pessoa fica medindo por monetário, por dinheiro. Não faz sentido isso, meu irmão. Deus não está preocupado com ter ou não ter. Deus está preocupado com ser ou não ser. Você é ou não é soberbo? Isso é uma avaliação individual. Quero te dizer com certeza que Deus conhece teu coração, viu? Agora, visivelmente, eu posso até olhar para você e falar, poxa, tu é tão humilde, mas no fundo ser tão soberba. E Deus sabe disso. Amém? Inclusive, o Senhor só salva os humildes também, só será salvo humilde. Quer ver? Ó, Jó 22, 29. Quando te abaterem, dirá, haja exaltação, e o de ressalvará ao humilde. Só tem salvação para quem se humilhou. Ó, não é quem foi humilhado, é quem se humilhou. Ó, e o dia do Todo-Poderoso será contra todo o soberbo. Olha só, meu irmão. Veja em Isaías 2,12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja. Mas aí é um abatimento eterno. Porque olha só, a proposta do nosso Deus é o quê? Eu me humilho e, por certo, no tempo exato, ele me exalta e me põe na posição que ele quer. Agora, se eu me exalto, no dia do juízo, ele vai me abater para sempre. O que você quer? É uma escolha. Hein? O que você decide? Pensa aí. Humilha-te agora, não é? Não é melhor? Você vai dizer, eu não aguento, mas aguenta sim. E outra questão em Filipenses 2,8. Tornando-se obediente até morte de cruz. Por que Yeshua, em forma de homem, tornou-se obediente até morte de cruz? Yeshua era desobediente para se tornar obediente? Pois é. A questão aqui também não está em Yeshua, mas na humanidade. Yeshua nunca foi desobediente ao Pai. Desde que Adão e Eva escolheram obedecer lá no Éden a antiga serpente, o diabo, deixaram de servir e ser obediente ao Criador, saindo de debaixo da potente mão dele. Ao fazerem isso, se colocaram voluntariamente sob o domínio de quem? Tchan, tchan, tchan. Do diabo, antiga serpente, no caso Satanás, tornando-se servo de quem? Inclusive Yeshua diz que chama até de pai. Vós tende por pai o diabo e querei fazer a sua. Então quem está no mundo tem por pai o diabo e quer fazer a vontade do seu pai. Gente, isso é sério. Às vezes é uma pessoa que você gosta, mas o pai dela não é o mesmo pai seu.
Por isso está errado esse pastor falando que é irmão de idólatra, irmão de espírita. Não é, não. Eles estão errados. Eles estão se condenando pela sua própria boca. Porque se o seu pai é Yud Revavirê, o Criador, você já se humilhou diante da potente mão dele. Quem não tem por pai a Yud Revavirê, meu irmão, não se humilhou diante dele. Então ele não é teu irmão. Ah, mas é para ser simpático. Não seja simpático assim, viu, meu irmão? Seja simpático assim, oi, seja bem-vindo. Mas não chama de irmão, não. Porque você vai ser condenado pela sua própria boca, porque no juízo isso será considerado. Porque será julgado tudo que sai da nossa. Então você falou que é irmão, o juiz vai chegar e falar para você: ele é teu irmão? Não, não é não. É sim, você falou. Não, foi só para. Meu irmão, está condenado junto com o seu irmão. Não é brincadeira isso, meu irmão. Cuidado com essas bobagens. Cuidado com isso é sério. Não joga a tua vida fora. Não pode, você não é irmão do macumbeiro, do espírita ou do idólatra. O máximo é você tem que ser amoroso com eles, recebê-los, ouvi-los, falar da verdade para eles, mas chamar de irmão, não. Você sabe que Davi ia morrer pela boca, não ia? Quem conhece a história de Davi, Davi adulterou com a mulher do soldado, não é? Gerou um filho nela, pegou o soldado, botou na frente da batalha e mandou abandonar ele lá. Ele foi um homicida, Davi. Adúltero e homicida. E Deus mandou o profeta lá na casa dele. Tudo tranquilo. Faz um chazinho aí, Davi. Vou te contar uma história, cara. Tem um cara lá em Jerusalém, aqui em Jerusalém, que ele tinha uma ovelhinha lá, ela dormia dentro de casa, não sei o quê, pererá, só tinha ele. E tinha um comerciante que tinha muitas ovelhas. E veio um outro comerciante visitar Jerusalém, e o comerciante que tinha muita ovelha foi no quintal daquele que só tinha ovelhinha, que tratava até como filho aquela ovelhinha, e pegou, matou e deu para o comerciante. O que devo fazer com esse homem? Traga ele aqui hoje, eu o matarei. Pois é, Davi, esse homem é você. Deus é tremendo, não é, meu irmão? Deus é tremendo. Paciente, longânimo. Hã? Ainda bem, senão Davi já tinha sido morto. E Deus mandou falar, tu não vai morrer porque tu se arrependeu. Ó. Davi tinha se arrependido. Mas a consequência do pecado vem. Meu irmão, isso é falso. Quando as pessoas na igreja dizem que não, eles estão te enganando. Porque a consequência do pecado vem. Vem. Meu irmão, se enfiar o dedo na tomada, tu toma choque? É a consequência. Não enfia o dedo na tomada, criança. A criança vai lá, enfia. Toma o choque. Ah, mas eu não sabia. Mas tem consequência. Ué, tem consequência. Você vai lá tratar da criança, se ela ficar viva? Vai. Ué. Se ficar viva, você trata. Mas ela nunca mais vai enfiar o dedo na tomada. Davi nunca mais pecou. Porque teve consequência. Deus ainda falou com ele, o que tu fez às escondidas, eu farei sobre sua vida, sobre a luz do sol, e todos verão. Foi vergonha para ele, meu irmão. Vergonha para Davi. Ele passou um dobrado. Entrou problema na família dele, o filho dele fez um atentado contra ele, o filho quis matar ele, cara. Pois é. Gente, pecado tem consequência, sim. Tá? Então, Yeshua era desobediente? Não, já perguntei. A questão aqui também não é Yeshua, mas a humanidade. Yeshua nunca foi desobediente ao Pai. Desde que Adão e Eva escolheram obedecer, lá no Éden, a antiga serpente, o diabo, deixaram de servir ao Criador, saindo debaixo da potente mão dele. Ao fazerem isso, se colocaram voluntariamente sob o domínio daquele a quem obedeceram, no caso Satanás, tornando-se seus servos. Por isso está escrito em Romanos 6,6: não sabeis que aquele a quem
vos apresentai como servo para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. É por isso que eu falo com as pessoas que têm vício. O seu Deus é o vício. Por que eu estou dizendo isso? Porque você se coloca para obedecer o vício. Quando vem a vontade de fumar, o que você faz? Quando vem a vontade de beber, o que você faz? Quando vem a vontade do sexo ilícito, o que você faz? Então, o seu Deus é o sexo ilícito, é a bebida, é o cigarro. Porque você se torna servo a quem você se apresenta para obedecer. Não adianta você dizer, não, eu sou de Jesus. Aí canta louvor, pisca o olho e tudo. Não adianta, meu irmão. Não adianta, você está servindo a, a, ao vício. Então, teu Deus não é Yud Revaviré, é o teu vício. E tanto é que você não consegue se desvencilhar dele. Porque tu é servo. Amém? E mais, com essa desobediência, o homem elevou a Satanás, gente, a um cargo superior. Quem era o príncipe do mundo? O homem. Mas o homem, ao obedecer a Satanás, elevou Satanás ao cargo de príncipe deste mundo. Fomos nós mesmos. Está vendo que coisa grave? Nós obedecemos ele, nós estamos dizendo para ele: venha, filho, eu não sou mais o príncipe, você é o príncipe desse mundo. E ele assumiu com alegria. Você acha que ele não assumiu? Ele assumiu. E não pensa você que isso é uma mentira, não, que isso é uma verdade. Yeshua confirma isso. João 12,31, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora está expulso o príncipe deste mundo. Que príncipe deste mundo é esse? Se você for na Bíblia, você vai ver várias vezes Yeshua falando, o príncipe desse mundo está aqui, por isso eu vou sair. Ó. Então, quem era o príncipe deste mundo éramos nós. Deus nos colocou aqui para governar. Nós éramos príncipes. Mas agora, nós nos tornamos servo, entregamos o cargo a Satanás. Então ele se tornou príncipe dessa terra. E quero dizer uma coisa: Deus trabalha na legalidade. Por isso que ele. Por que ele não veio aqui e não tirou logo Satanás? Porque ele deu a terra aos filhos dos homens. Nós que éramos os bambambãs aqui. Nós que. Pois é, toda a criação, nós éramos. Cara, o que queríamos mais? Só que nós entregamos toda a autoridade que Deus nos concedeu como príncipes na mão de Satanás. Você sabe que tipo de anjo é Satanás? Hein? Querubim. Você já viu a descrição de querubim? Quem já viu? Tem quatro faces. Não é quatro cabeças como os outros desenham, não. É quatro faces. Mão de homem, planta do pé de bode. Agora, na descrição dele tem chifre? Por que Satanás então aparece com dois chifres? A autoridade nossa, do homem e da mulher, dada para ele. Por isso ele aparece com dois chifres. Porque nós entregamos o principado da terra nas mãos dele. Então ele, obviamente, ele quer aparecer mostrando a autoridade que lhe foi concedida, e não é mentira, é verdade. Nós concedemos a ele, sim. Tanto é que Yeshua confirma isso. O príncipe desse mundo chegou, eu vou sair. Você pode procurar nos evangelhos, você vai ver várias vezes Yeshua falando isso, do príncipe deste mundo. Você nunca parou para pensar por que o diabo aparece com dois chifres? Por que o diabo aparece com um garfo? Tem duas coisas. Ele não parece com um garfo de 3 pontas? São duas coisas que ele quer dizer para você. Uma, você me entregou a autoridade. Por que dois chifres? A mulher e o homem, o macho e a fêmea. Por que ele tem um chifre? Porque ele quer ser sumo sacerdote como Yeshua, porque ele quis a posição de Yeshua. Porque o garfo é o que é um instrumento do sumo sacerdote. Amém, meu irmão? Não, não é dele, não. Não é dele.
Deu para entender, meu irmão? Hein? Acorda tu que dorme, e Cristo vos esclarecerá. Yeshua aqui está reconhecendo Satanás como príncipe deste mundo e com influência sobre o sistema mundano. Não pensa você que o diabo parece tortão e fim de papo e vai no centro espírita, o cara fica torto. Você acha que é só isso? Não, meu irmão, ele tem influência nos governos, na estrutura mundial. Ele tem autoridade. Ele governa. Por isso que não é pecado, mas não é muito bom crente se meter em política. Eu fico vendo gente aí dizendo, não, se mete sim. Cuidado, cuidado. Porque ele tem influência, eu quero dizer, em todos os governos da terra. Rafael, democracia do Senhor, isso quem inventou foi o americano. Nenhuma estrutura de governo é de Deus, nenhuma. Agora, nós preferimos viver na democracia, claro, não é isso que eu estou discutindo. Eu estou dizendo a você que todo governo não é de Deus. Amém? Nenhum governo. Rafael, e o governo de Israel também não. Israel não pediu primeiro-ministro? Pediu? Onde é que está escrito que Israel clamou a Deus? O que Israel clamou a Deus? Um rei. E quem está governando Israel é um rei? Então tem coisa errada. Tem coisa errada. Ah, mas a democracia nos Estados Unidos é a melhor coisa. Você que pensa. Você que pensa. E sabe o que está escrito na palavra? Que Deus vai derrubar todos os governos da terra. Todos. Todos, é todos. Seja democracia, parlamentarismo, ditadura de esquerda, de direita, seja lá o que for, que o homem criou, meu irmão, será derrubado. Não fica com essa ilusão americana que a democracia é de Deus e que o outro lado é do diabo. Não pensa não, meu irmão. O diabo tem autoridade sobre os dois. É que o ser humano, ele é livre e ele tem opiniões, e o diabo sabe disso. Então, uns têm opinião que a esquerda é boa. Então, eu faço uma ditadura aqui para esse povo que eles gostam. E o outro diz que a liberdade é boa. Ah, então eu crio um governo que forge uma liberdade para eles. Mas você vai ver que essa liberdade é relativa, até na democracia. Para de ganhar dinheiro lá nos Estados Unidos para você ver onde é que você vai parar. Hein? Hein, meu irmão? Para você ver. Pois é. Você acha que eles vão preocupar? Tadinho dele, não está ganhando dinheiro. Você acha que vai? Pois é. Então, nada disso é de Deus. Tudo será derrubado. Não vai sobrar um só governo na face da terra, governo humano. Quem vai governar é Yeshua. E tem mais. Eu vejo louvor aí, governar em amor. Não é em amor, não, em vara de ferro. É assim que está escrito. Já mudamos, né? Mas o pessoal canta assim, acha e ora até em línguas. Fala sério, né? Isso que está escrito. Isso é erro, é mentira. Ele vai governar com vara de ferro. E tem uma razão. Porque ele vai governar nações carnais ainda. E vai ter possibilidade de desobediência. Tanto é que Deus fala, aquela nação que não subir a Jerusalém, essa nação não terá a boa chuva. Ó. Então vai ter possibilidade de desobediência. Amém, meu irmão? Vamos sair desse conceito, sei lá, religioso, americano e europeu. Amém? Vamos voltar para as escrituras para entender o que está sendo dito, de fato. Tá bom? Então, eu já estou quase terminando, falta só 5 páginas. Então, Yeshua aqui está reconhecendo, né, já falamos, e, com influência no sistema mundano e os homens, mas também anuncia sua derrota e condenação. Assim, Yeshua, o Filho do Homem, sendo achado em forma humana, assume o papel do último Adão e se submete plenamente à vontade do Pai.
Sua missão não é apenas obedecer, mas também cumprir a solução divina para libertar a humanidade da submissão ao príncipe desse mundo. Sabe qual era a solução? Qual é? Qual é a solução divina? Para a gente ser totalmente liberto da submissão ao príncipe desse mundo. Não, a solução divina. Matar a carne ficou contaminada pelo pecado. Não tem jeito, ela está contaminada. Ela está ficando enrugada. Criaram os médicos para esticar, mas não tem jeito. Não tem jeito. O pessoal aí está todo mundo usando óculos. Deus não criou a vista para usar. Para a gente usar óculos. Foi. Deus ia criar o homem com uma perna só para mancar, gente. Deus ia criar o coração para parar de bater, dente cair. Cabelo não. Não fala de cabelo. Você acha que Deus ia criar o cabelo do homem, o homem ficar careca, gente? Você acha mesmo isso? E Deus ficou lá de cima, tá careca lá. Pois é, lá que legal, tá careca o cara. Você acha? Hã? Pois é, Deus mandou matar. Mas Deus não nos criou para estar assim, gente. Deus nos criou para sermos príncipes desta terra, cuja qual Ele criou. Nós iríamos refletir a glória dele e do Filho dele. Mas agora nós estamos refletindo a glória do diabo. Sim. E só sai da submissão ao diabo através de Yeshua. Não vem com filosofia humana não, meu irmão. Não adianta. Não adianta. Você pode pegar a filosofia mais bonita do mundo, jogar no lixo, botar fogo, que não adianta nada. Até agora nenhum. E olha que nós estamos esperando. Filósofos, esses homens que se julgam sábios, não adianta nada isso, meu irmão. Vai tudo morrer. E se não aceitar Yeshua, vai ser condenado. Vai morrer de novo. Morre 2 vezes. Morre 3. Espiritualmente, morte física e morte eterna. E não pensa você que morte fechou o olhinho, igual no sono que os outros falam, né? Dormiu e fica ali esperando. Não é isso não, gente. Você fechou o olho aqui, você vai abrir em algum lugar. São 2 lugares para abrir os olhos. Tá? No paraíso, chamado paraíso, onde Paulo foi arrebatado e viu, ou lá embaixo. Tudo consciente. Tudo consciente, gente. Amém? Então, ele morre, a solução divina para libertar a humanidade da submissão do príncipe desse mundo é uma condição que teve início lá no Éden, quando em Adão o homem desobedeceu o Criador. A solução de Yud e He para sairmos da submissão de Satanás é a morte da carne contaminada pelo pecado. O diabo contaminou a carne. Tanto é verdade que o diabo usa o corpo humano. Ele não usa? Ele usa. Por quê? Está contaminado, senão ele não entrava. Se o corpo do homem tivesse santificado, não haveria um endemoniado na terra. Não haveria. Então a carne está contaminada. E o diabo toma conta mesmo. Ele não está nem aí para você. Tá bom? Então, veja o que está escrito em Romanos 7,4. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei. A lei concorda. Você não está morto para a lei. A lei concorda que você morre através do corpo de Yeshua. Amém? É isso que Paulo quer dizer, não é? A lei mediante o corpo de Machia, para pertencerdes a outro. Então, se você morre em Machia, você pode pertencer a ele que ressuscitou. Porque você não pode pertencer a outro. Você só pode pertencer ao diabo. A única solução
é a sua carne ser morta em Yeshua para que você possa pertencer àquele que ressuscitou. Porque se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, você não teria como sair do jugo do diabo. Você ia ficar cãozinho mandado pelo diabo. Deu para entender, gente, como a coisa é séria? Ó, o corpo de Machia para pertenceres a outro. A lei concorda, a lei aceita. A lei de Deus concorda com isso, que se um justo, ontem a gente falou sobre isso, um justo, com a sua justiça, poderia justificar a muitos, e a lei concorda com isso. Dá para entender? Ó, para pertencerdes a outro, porque Deus só trabalha legalmente. Aquele que ressurgiu dentre os mortos, Yeshua, a fim de que demos frutos para... E que frutos são esses para Yud e Revavier? Qual fruto que ele quer? Hã? Mas tem classificação desses frutos. Benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, mansidão, amor. Porque contra essas coisas não há... Ó, eu vou praticar coisa que não tem lei contra. E a lei concorda que se eu morrer em Yeshua, eu posso pertencer a Yeshua que ressuscitou dentre os mortos. A lei concorda com isso. Viu, meu irmão? Não precisa ficar preocupado. Se você está em Yeshua, a sua carne está morta pelo pecado. É a Bíblia que fala isso, tá bom? Em Adão, no Éden, morremos para Yud e Revavier e nos tornamos submissos ao príncipe deste mundo, Satanás. Ó, no Éden nós morremos para quem? Para o Criador. Mas em Yeshua, o último Adão, morremos para o domínio do príncipe deste mundo e ressuscitamos para Yud e Revavier e nos submetemos à sua vontade. O que foi perdido na desobediência no jardim do Éden é restaurado pela obediência de Yeshua na cruz. Por isso está escrito em Romanos 8, 10, 11. Ora, se Machia está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Agora, como é que Machia está em nós? Hã? Como? E Yeshua falou assim, eu neles e tu em mim, Pai Santo. Ó, como é que ele está em mim? Em peça. Por isso que o diabo acabou com peça, porque em peça eu como a carne dele e bebo o sangue dele. Logo ele está em mim. E aí o meu corpo está morto por causa do pecado. Copiou, gente? Pois o diabo acabou com peça. Mais ou menos. Não, é por isso que acabou com peça. Hoje a igreja não sabe o que é peça. A igreja não sabe o que é peça. Ela não sabe. Ela criou uma Páscoa cristã. Olha só, a Páscoa verdadeira tem cordeiro, a Páscoa falsa tem coelho. A Páscoa verdadeira, o cordeiro sofre morte. A Páscoa verdadeira, a sua carne se alegra com chocolate. É ou não é? É a falsa, a Páscoa falsa. Você se alegra com chocolate, alimenta a carne. Enquanto o peça verdadeiro mata a carne. A Páscoa falsa, ela alimenta a carne. Deu para entender, gente? E as pessoas dentro da igreja acham tudo normal. E não é não, viu, gente? Então, entende isso aí. Rafael, é proibido comer chocolate? Não, meu irmão. Não é proibido comer chocolate. Mas na Páscoa não coma, porque aquele negócio tem um fundamento, alimentar a tua carne viva. Enquanto você tem que comer a carne e beber o sangue do cordeiro em peça. Amém? Não é assim que Yeshua mandou? É assim que nós temos que fazer. E as ervas amargas, porque tem sofrimento, não é? E na Páscoa falsa tem alegria, chocolate docinho, com um monte de coisa que eles põem, né? Ah, Rafael, mas só nessa época que tem chocolate naquela forma. E o que tem a ver a forma? O chocolate é o mesmo. Não dá para entender isso, sabia, gente? Não dá. Só pode ser. É. E coelho bota ovo, gente? Pelo... Só se for o coelho europeu, né? Porque o coelho brasileiro não bota ovo, não. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito, presta atenção, daquele que dos mortos ressuscitou Yeshua, quem é que
ressuscitou Yeshua. Então, presta atenção, esse negócio que os outros ficam falando aí que Yeshua ressuscitou a si mesmo, não é verdade. É o Pai que o ressuscitou, tá bom? E ó, presta atenção, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Yeshua, ou seja, se o Espírito de Yud e Revavirê estiver em você, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Yeshua Hamashia, há de vivificar também os vossos corpos mortais. Por quê? Porque eu estou morto. Se Yeshua está em mim, o meu corpo está morto por causa do pecado. Então, se o Espírito do Pai estiver em mim, no grande dia, ele vai vivificar o meu corpo mortal. O que significa isso? Ele vai transformar o meu corpo mortal em um corpo espiritual, um corpo cheio de glória. E eu nunca mais vou morrer. Amém? E esta obra que Yeshua, e essa obra, né, de Yeshua humilhar-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz, que foi iniciada por ele mesmo, Filho do homem aqui na terra, tem um objetivo final. Veja isso em 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando ele quem? Yeshua, entregar o reino. Aí está escrito a Deus, mas é Yud Revavirê, o Pai. E quando houver destruído todo o império e toda autoridade e todo poder. Então, todo poder, toda autoridade será destruída. A democracia, o parlamentarismo, a esquerda, a direita, tudo vai ser destruído, gente. Cuidado com isso, comunismo, todos os ismos serão destruídos, tá bom? E na realidade, quem vai reinar é Yeshua, por 1000 anos. Durante 1000 anos. E o Pai porá todos os seus inimigos por debaixo dos seus pés. Uma coisa que precisa chamar a atenção. O diabo não é inimigo do Pai. É do Filho. Por isso que o Pai falou assim, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os vossos inimigos por escabelo de seus pés. Então, Satanás quis a posição do Filho. Óbvio, inimigo do Filho é inimigo do Pai. Mas, diretamente, Satanás e seus anjos são inimigos do Filho. Tanto é que os demônios ficam irritados quando Yeshua vai em Gadara. Que vieste nos incomodar antes do tempo. Ó, Filho de Deus, cala tua boca e sai. Posso ir para os porcos? Por que por porcos? Diabo ou demônio gosta de lugar santo? Gosta de lugar imundo, né? Então vai para os porcos. Porque eles precisam de corpo para atuar na terra. Senão não pode atuar na terra. Amém, meu irmão? Então, ó, até o Senhor colocar os inimigos debaixo de seus pés e destruir o último inimigo. E qual é o último inimigo? Isso aí, vocês são bons. 1 Coríntios 15, 25, 26. Pois é necessário que ele reine. Quem? Até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a... Então, morte é inimiga do homem. Não vem com aquelas filosofias maneiras não, viu, meu irmão? A morte é uma evolução, a morte é uma porcaria, é droga. A gente não gosta. Quem gosta de morte aí? Amém, meu irmão? Não vem com essas filosofias, não. Estou mais sábio, eu vou para outro plano, eu vou evoluir. Isso tudo é besteira. É besteira. Morte é uma droga. Também. Está tudo ruim. Envelhecer é ruim também. Vem com esse negócio. A virtude está na terceira idade. Mentira. Mentira. Gente, é mentira isso, tá? É mentira. Pô, quando eu tinha 16, 17 anos, não doía nada em mim, agora dói tudo. Fala sério. Dor nas costas, dor no joelho. Pois é, comia tudo, dormia tarde, acordava tarde. Pô, ia para a praia, nadava, voltava, jogava bola, ia trabalhar, estudar.
Não sentia nada. Agora, tô sentindo tudo. Gente. Aí o cara vem querer me convencer que velhice é a melhor idade. Vai enganar o outro. Vai enganar o outro, né? Aí fica tomando K2, K3, K4. E não resolve, porque o processo continua, gente. A única coisa que pode acontecer é Yeshua voltar nesse processo aí. Aí adianta. Fora isso, meu amigo, fora isso, pode ir aceitando. E não adianta revoltar, não, que não vai adiantar nada. Pois é, pior. Fica de cara emburrada, aí dói mais. Não, eu acho incrível essas pessoas na internet. Não, irmão, que é velhice, não sei o quê. Cara, é péssimo, viu, meu irmão? O único bom é o seguinte, se você está velho é porque você viveu, né? Você não morreu, aí tudo bem. Mas fora isso, ninguém gosta de dor no joelho, dor no ombro, não enxerga mais. Pô, fala sério. Não é ruim? Ai, tô tonto, nem sei por quê. É ou não é? Não é bom não, não é bom não. É tudo ruim. Então, pois é necessário que ele reine, Yeshua, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, grava no teu coração, a morte é nossa inimiga. Ninguém gosta de morte, meu irmão. Morte tem uma coisa também que é estranha. Ela corta, às vezes, relacionamento, os laços emocionais, e você não vê a pessoa. Não vê. Eu sonhei com ela, meu irmão, para com isso. Você não vê a pessoa. E se ela for condenada, aí que tu não vai ver mais. Mas se você for salvo, o Senhor vai enxugar toda a tristeza e toda a lágrima dos seus olhos. E você não vai sentir. Amém? Mas a pessoa que for condenada vai sofrer muito, viu, meu irmão? Tá bom? Eternamente. Então, é muito ruim. E no fim, Yeshua, com toda a criação aos seus pés, se sujeitará ao Pai, que sujeitou todas as coisas a ele. Então, como que é trindade esse negócio? Só tem 2 tronos, do Pai e do Filho. E vou dizer uma coisa para você, em Apocalipse, João viu o Pai, não é Yeshua. Você vai ver que Yeshua, ele aparece como um cordeiro, como se fosse morto, mas vivo, com 7 olhos e 7 chifres. Amém? Não é esquisitão, não, meu irmão. Faz todo sentido. Ele disse assim, olha, foi-me dado todo poder e autoridade do céu e da terra. 7 é a totalidade. Então, são 7 chifres. E o próprio Deus diz assim, aquele que eu enviei, eu não dou espírito por medida. Deu a totalidade do espírito, logo, ele tem 7 olhos. Amém? É por isso. Ele tem a totalidade do poder e da autoridade, e ele tem a totalidade do espírito. Glória a Deus. Nós não temos a totalidade. Então não é um cordeiro esquisitão, não. Faz todo sentido. Amém, meu irmão? Vocês estão ficando muito sabidinhos. E no fim, Yeshua com toda a criação se põe, 1 Coríntios 15, 27. Pois se lê, presta atenção, todas as coisas, sujeitou, Yud Revavirê sujeitou debaixo dos seus pés, dos pés de Yeshua. Mas quando diz todas as coisas lhe sujeitou a Yeshua, claro está que, exceto ele, Yud Revavirê, aquele que lhe sujeitou todas as coisas, exceto o Pai, não se sujeitou ao Filho. Olha aí. Por isso que ele falou assim, o Pai é maior do que eu. Está claro aí? E na finalização desta grande obra, está em 1 Coríntios 15, 20. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas a Yeshua, então também o próprio Filho, Yeshua, se sujeitará àquele, Yud Revavirê, que todas as coisas lhe sujeitou. Para que Yud Revavirê seja tudo em todos.
Ou seja, não é à toa que Paulo falou que Yeshua é o cabeça da criação. Cabeça não é chefe. Algumas Bíblias traduzem para chefe. Não é. No hebraico, cabeça é origem. Amém? Então, a origem de toda a criação é Yeshua. E Deus está reordenando aquilo que se desordenou a princípio pelo anjo que caiu e depois através dos homens. Houve uma desorganização de toda a criação. Aí Yeshua começa aqui e sobe purificando todas as coisas com seu sangue e senta à destra do Pai nas alturas, para a glória e louvor do nosso Pai Celestial. Amém? Então, aqui está o final dessa maravilhosa obra. É 1 Coríntios 15, 28. Você pensa que é Apocalipse, não é. Amém? O final dessa grande obra está escrito aqui, 1 Coríntios 15, 28. Toda a criação sujeita aos pés de Yeshua e Yeshua se sujeitando ao Pai Yud-Heh-Vav-Heh, para que ele seja tudo em todos, como ele principiou a criação, assim ela vai terminar. Shabbat Shalom. Era um homem justo. E a Bíblia diz que não existe um homem justo na terra. Ué, que coisa é essa? Só que a justiça desses homens não pode salvar, é só sem Zacarias. Mas Deus resolveu esse problema. Mandou um justo que com sua justiça justificará a muitos. Yeshua HaMashiach, seja apresentado a ele, ame-o, entenda-o, porque você o verá na glória, sentado no seu trono, reinando para sempre. Amém. Paraxá de ontem eu resumi, né?